Vamos gravar aqui. Buenos dias. Então, aula de orto aqui para a gente adiantar alguma demonstração que faremos aí no segundo semestre, tá? Tendo online, a gente já corta esse passo, vocês já podem treinar. Diz! Tá muito baixinho o meu fone, eu acho que ele tá com problema. Não dá nada, tudo bem. E Aí você não está ouvindo, né? Isso que é ruim. daí tô ouvindo, Tá. mas é muito baixinho. Então tá, qualquer coisa Se eu você não escutar alguma fala. coisa, você grita para mim, Tá bom. viu? Beleza. Sim! Ouviu ou não? Bom, enfim, é nóis. Tamo junto. Não é minha área, vocês sabem, a ortodontia. Eu gosto, dou aula há bastante tempo, mas então é bom porque vocês vão ver assim, né, as dificuldades que é, né, de uma pessoa não especialista, né? Então, essas dificuldades vocês vão passar. Tô bem, então eu tenho um modelinho aqui que é bem didático, né? Tem uma coroinha aqui que eu fixei ela, né? Vamos desprezar a coroinha, mas vamos aí relembrar aí os grampos, né? Se vocês lembrarem de ortodontia, que nós passamos aula teórica, os grampos fazem parte aí, né, do princípio que se chama retenção, né? Retenção. Tanto na prótese removível como na ortodontia, né, esses grampos, eles fixam o aparelho na boca, né? Seja a prótese com alguns dentes, seja a prótese com alguns componentes para movimentação de dente e tal, mas os grampos servem exclusivamente para que a prótese não saia, não solte, né? Então, eles têm que estar em áreas retentivas para conseguir prender. E eles têm que ter flexibilidade, né? Flexibilidade, porque isso vai ter que passar por uma bossa, passar por uma área volumosa e se alojar numa área retentiva e prender, né, essa prótese ou esse aparelho que a gente está confeccionando, né? Na prótese removível, isso é feito com metal fundido, né? Cobalto cromo, são grampos mais largos, com mais retenção, né? Que eles têm uma flexibilidade também. E na ortodontia, esses grampos são feitos com fio ortodôntico, né? Então, é um fio com mais flexibilidade, né? Então, menos resistência, então, menos retenção também, tá? Mas é dessa forma que fazemos também retenção em próteses removíveis provisórias, então aquelas vulgo perereca, né, que você tem alguns dentes, sem qualquer metal fundido, ou seja, uma prótese mais barata, mais rápida, e por isso se chama provisória, né, porque ela vai começar a soltar depois de algum tempo, né? Então ela é feita também grampos com fios ortodônticos, né? A preferência aí do mercado varia. Ai, dei uma cotovelada aqui. Varia, né? A gente tem grampos, fios com 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 milímetro, tá? Eu estou fazendo aqui com fio 0,7, que eu acho que é ideal para quem está começando, né? É bom, ele tem uma dificuldade, porém peronomútil, tá? Então, uma dificuldade média, né? Agora, o dentista, ele pode aí requisitar, né, grampos ou outros componentes com fio mais grosso. Então, conforme vocês vão gostando da área e vão pegando aí o jeito, o treino, né, habilidade manual, cala no dedo, né, então vocês vão aumentando o nível de dificuldade e aumentando o calibre, né, o diâmetro do fio, tá? Muito bem. Então, vamos começar com os grampos de retenção, né? Então, a maioria dos aparelhos possuem grampos de retenção, normalmente nos dentes posteriores, né? Então, a gente fez os exercícios, né, de orto, e o exercício número 2 da nossa folha, né, era aquele exercício tipo gota, né? Então, vamos começar
com algumas opções de grampo gota, tá bom? Então, vou cortar aqui um pedaço de fio, uns 5 centímetros, tá? Para a gente demonstrar isso aqui. Sempre segura o outro lado, isso daí a gente fala bastante nas demonstrações, com exercício de orto, né? Então, opa, caiu uma coisa aqui, tudo bem, não deu certo, vamos em frente. Vamos retificar o fio, primeiro passo, né? Primeiro passo sempre retificando a criança, né? Para ele ficar, né, mais fácil de ser dominado, né? Então, tenta deixar ele o mais reto possível, vende fio retificado para quem quer agilizar, né? Mas esse é um treino, né? Retificar o fio é um treino. Né? E o primeiro exercício lá do segundo, na verdade, o primeiro era retificar, o segundo era fazer a gota. Então, a gota a gente segura bem na ponta o alicate, né? E eu vou fazer, né, empurrar com o dedo, né? Evita essa torção com o pulso, porque pode, né, causar ler, né? Esforço repetitivo, você sempre fazendo o mesmo movimento, pode começar a doer, tá? Então, aqui eu empurro com o dedo, né? Que é mais fácil. Eu sempre empurro o lado maior que você estiver fazendo, né? Para não penetrar no dedo. Tá? Então, ó, estou contornando o alicate, a parte redonda do alicate, e fiz este cabo de guarda-chuva, né? Para o grampo gota, a câmera danada, o que aconteceu com você? Espera aí, um segundo. Ok, um problema técnico frequente aqui que está me incomodando toda hora. Espera aí. E vamos lá. Bom, estava fazendo então a gota d'água, né? Essa aqui é a uva. Ok, voltamos. Não posso nem respirar do lado desse fio aqui, que ele... Preciso comprar outro. Ok. Só que eu não estou compartilhando. Espera aí, pessoal. Vocês não estão vendo nada, né? Ok. Pronto. Estão vendo, né? Voltou aqui, né? Tudo bem? Vocês estão aí? Então tá. Ó, fiz a gota, que parece um cabo de guarda-chuva. Seguro novamente dentro deste cabo de guarda-chuva. Ó. Então, tem ali o cabo de guarda-chuva, eu segurei. E eu vou voltar um pouquinho o fio para o lado quadrado do alicate. Ó. Vou dar uma voltadinha. Ó, voltei. Tá? Então, transformei o cabo de guarda-chuva numa espécie de ponto de interrogação. Só que tem que estar no mesmo plano. Então, eu vou deixar no mesmo plano para ele não ficar tortinho, tá bom? Então, tá. Então, temos aqui, ó, o ponto de interrogação. Aí fica a pergunta mesmo, né? Com o ponto de interrogação, o que faremos? Bom, eu vou pegar o alicate 325, né? Que a gente pediu aí na lista. Aliás, eu estou devendo a lista para vocês do segundo semestre. Não esqueci, estou fazendo, tá? Essa semana vai. Então, vou fechar um pouquinho esta gota. Com esta gota, fechar só para ela ficar bem fechadinha, bonitinha. Então, ó, fiz aqui a minha gota, tá? Aí a questão é, assim, eu já vi na internet fotos de laboratórios no Brasil e fora do Brasil, essa gota feita de várias formas. Então, eu acredito que não tem ainda uma padronização do que é o grampo gota, sabe? Cada laboratório interpreta o grampo gota assim, de acordo com a sua formação, mas eu acho que essa formação não é padronizada, sabe? Por exemplo, nós temos o grampo gota, que nós fazemos no curso, que ele fica assim, perpendicular ao dente. Ó. A gota vai ficar bem na área interproximal, né? Que é uma área retentiva, e vai ficar perpendicular ao dente, assim, ó, nessa posição. Isso, aí essa gota vai ter que dar uma volta, um C,
passar bem justo aqui no oclusal e depois vir para dentro da resina que vai ser feita aqui no aparelho de orto, seja qual for o aparelho de orto, tá? Então, essa função é o quê? Reter. É para o aparelho que eu estou fazendo não soltar da boca do paciente. Uma da opção é o grampo gota perpendicular. Vou pôr esse nome, gota perpendicular. É que fica assim. Mas, eu vou tentar aumentar, ver se melhora para vocês. Só não posso respirar. Ok. Melhorou? Melhorou, né? Ó, gota perpendicular, tá? Mas, procurando aí na internet, se escreve grampo gota, ele aparece assim também, nesta posição aqui, ó. Muita gente faz o grampo gota com ele de pezinho, assim, ó, na posição, né, vertical, não perpendicular. Então, ele fica, né, na mesma posição que o dente, né, alinhado com o dente aqui, tá? Então, esse daqui, ele tem menos poder de retenção, porque ele tende a escorregar, ó, ele tende a escorregar. O dentista ativa isso, ele pode virar essa gota um pouquinho para dentro, né, e deixar isso mais justo. Se o aparelho está soltando, a ideia é essa, que o dentista possa ativar, assim como os super gêmeos, né, possa ativar, né? Piada de velho. Ok. Como é que fala agora? É crunge? É crunge. É mesmo, hein? Só a gente que assistia esses desenhos. Pode crer. Forma de água. Ok, balde. Então, tanta coisa para se transformar, se transformar em balde. Eu não entendo isso. Ok. Então, gota perpendicular ou gota vertical é nome que eu inventei agora, tá? É só para vocês entenderem que são grampos chamados de grampo gota nos laboratórios, tá? E tem uma outra posição ainda, que seria essa aqui, ó, a posição meio, né, que a gota ela entra um pouco mais aqui nessa parte da meia, né? Ela entra um pouco mais e consegue um pouco mais de retenção e estética, porque fica mais escondida. Essa daqui é difícil o paciente tirar, sabe? Porque às vezes ela entra tanto ali no vãozinho do dente, o paciente fica tentando remover o aparelho, nem consegue, sabe? Tão escondidinho que fica essa gota, tá? Então, são três formas. Esse daqui a gente chama de grampo proximal, tá? Então, esse aqui, porque ele entra bem na proximal dos dentes, então, essa posição aqui, quando a gota está nesta posição, se chama proximal, tá? Eu vou demonstrar o que a gente mais faz, que seria o gota perpendicular, que é nessa posição, tá? O perpendicular que fica nesta posição, ele tem duas opções também, né? Ou com a gota para mesial, ou com a gota para distal, tá? Isso tanto faz. Isso daí você padroniza no seu aparelho. Na hora de organizar seus grampos, geralmente são 2 grampos desses de cada lado. Vamos supor, um aqui e outro aqui, de um lado e do outro lado a mesma coisa. Então, você padroniza, ou tudo para trás, ou tudo para frente, né? Ou esse para frente e o outro para trás, mas os dois lados igual. Eu acho que essa simetria aí é importante, tá bom? Mas é questão de preferência isso, tá? A função é a mesma, tá? Então, vamos lá, vamos fazer o grampo gota na posição perpendicular ao dente, tá? Primeiramente, a gente tem que pensar na altura do dente, tá? Então, qual é a altura do dente? Ó, eu vou fazer aqui a minha gota. A gota vai estar aqui, ela vai ter que virar e chegar até aqui, ó. Esta distância aqui, ó, é o tanto que tem que ter o meu C, né? O meu C do fio está na área retentiva e ele faz um retorno, né? Que vai ter esta distância no C, tá? Então, uma distância até que não muito pequena. Se fosse dente de leite, por exemplo, dente descido, isso aqui seria menor. Às vezes a gente faz também esses grampos para dente descido, então esse C, esse retorno seria menor, tá? Aqui está um retorno médio. Às vezes
tem raiz exposta e tal e coisa, né, esse grampo pode ter um retorno ainda maior, um C maior, vamos dizer. Tá? Então, é importante que você, mais ou menos, identifique. Aqui eu tenho uns 3 milímetros, né, de distância entre a parte de baixo do grampo e a parte de cima do grampo que eu estou fazendo. Tá? É comum também os técnicos tirarem um pouquinho da gengiva dessa área, mas não muito, senão vai machucar o paciente. Né? É só dar uma leve raspadinha aqui no gesso, ó, na papila. Isso aqui não é lei, não é sempre que, né, não é todo mundo que faz, e não pode fazer demais, senão vai machucar o paciente. Mas qual é a ideia? A ideia é que pressione um pouco a gengiva, sem machucar. Né? Como se fosse aqui meu braço, né? O grampo faz assim, ó. Nossa gengiva é resiliente, não machucou, né? Por isso que tem a gota também, porque se fosse a ponta, machucaria, tá? Então, a gota arredondada não machuca, tá? Então, eu dei uma raspadinha no gesso aqui para que essa gota fique mais na área retentiva, meio que pressionando a gengiva sem machucar, tá bom? Dúvida até aqui, galera? Tá tudo bem? Tá dando para ver, entender? Tudo legal? Então, vamos lá. Eu tenho que fazer um C de uns 3 milímetros. Vamos ver. Eu vou aqui... Se eu pegar muito aqui na ponta do alicate, se eu pegar aqui muito na ponta do alicate, assim, ó, e já curvar, ele vai ficar um C aí de uns 2 milímetros. Tá? Eu estou calculando pela largura do meu próprio alicate ali, tá? Ele não é uma ponta muito fina, né? Mas eu acho que esse C vai ficar pequeno. Então, uns 3 milímetros, eu acho que mais ou menos aqui eu consigo. Então, se eu estou segurando bem em cima da gota, e eu estou fazendo com esta gota, a ponta dela está para mesial. Então, estou padronizando para mesial, tá? Não importa isso, mas eu estou pensando, né, para ficar padronizado, tá? Então, ela vai ficar nessa posição aqui que eu estou com o alicate, né? Só que agora ela tem que subir e cair entre os dentes, né? Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, estou segurando sobre a gota e vou empurrar, né, este fio sobre a parte arredondada do alicate, né, formando um C. Um C. Então, eu torci aquele ponto de interrogação, tá vendo? O ponto de interrogação, né, ele foi transformado, né, aqui estava o ponto de interrogação, ele foi transformado num C. Tá? E aí? Aí a gente vê se este tamanho desse C que eu fiz está bom. Vamos ver, ó. Então, a gente colocando aqui, ó, ele fica perpendicular ali, ó. A ideia é que ele fique perpendicular ao dente. Para quê? Para maior retenção, né? Então, ele trava maior. Se eu puxar para fora, ele não está saindo, ó. Ele não sai, ó. Já travou ali, ó. Tá vendo? Estou puxando, ó. Tô tendo que tirar, saiu. Mas ele tem um lugarzinho ali que nem enrosca, né? É esse lugarzinho que vai ter retenção. Ah, mas não aparece demais esse grampo? Aparece. A desvantagem dele é que fica mesmo uma área para vestibular, que a gente tenta fazer pequena. Não vai fazer um C que vai 1 metro e volta. Aí vai ficar assim na bochecha do paciente. É pouquinho, tá? Mas dá um voluminho, sim, para vestibular. Na questão de tirar o aparelho é bom, né? Tem aquele voluminho, já tira dos dois lados, né? Para poder higienizar e tudo mais, tá? Mas, então, todo grampo tem vantagens e desvantagens. A desvantagem desse é a estética. A vantagem é que ele trava, que é uma beleza. Então, tá. Então, ó, reparem que ali embaixo, na cervical, está no lugar que eu quero, tá? Está no lugar que eu quero, e esse tamanho do C fez com que realmente o fio, ó, ficasse paralelo ao oclusal. Esse fio aqui que veio para o oclusal, né, percorrendo entre as cristas marginais, é um problema. Tem que ficar muito bem adaptado. Vocês lembram do oclusão, né? Aí nessa região tem ponto de contato, né? Contato dente a dois dentes, né? Vai ser tudo ali, bem na crista, entre os dois dentes. Então, a cúspide mesial lá do segundo molar inferior, ela vai vir bem entre esses dois dentes.
né? E a tendência é tocar nesse fio. Por isso que é interessante usar um fio mais fino, né, para não atrapalhar isso, como o 0,7. Se usar um fio mais grosso, vai começar a tocar, hoje o dentista vai ter que desgastar esse fio, vai bater o carbono e afina um pouco nessa área, então às vezes fragiliza, né? Então, eu não posso deixar esse fio assim, ó, levantado para cá, que daí vai tocar com certeza, né? Aí a oclusão vai ficar nheca, nheca, mordendo um fiozinho ali, né? Não pode ficar assim também, porque vai tocar. Então tem que ficar realmente na posição paralela aqui, né, à curvatura de Wilson. Tá? Então a gente tem que observar a curvatura do dente, ó, e tentar deixar esse fio na mesma posição da oclusal e da crista marginal, porque a tendência já é tocar. Se estiver fora disso, vai tocar com certeza, tá? Então, vamos lá. Vou tentar deixar sobre a mesa para conseguir posicionar adequadamente e marcar o que eu preciso, tá? Então, vamos lá. Posicionei aqui. Reparem que ele está bem rente aí, na mesma posição que as cristas marginais, tá? E aí, ó, chega nessa área aqui, ó, ele desencosta, ó. Tem a cúspide lingual, as duas cúspides lingual de cada dente, ó, linguais, e aí aqui, mais ou menos, ó, ele já não está mais encostando no dente, ó. Vamos ver se eu consigo marcar. Deu para ver uma marquinha vermelha? Tá, essa para marcar para o vídeo, eu já tive dificuldade com isso, né? De alguma coisa que marque e vocês enxerguem bem. Tá? Eu já tentei, eu preciso comprar o lápis dermatográfico, eu acho que é mais interessante para demonstração. Tá? Para mim está funcionando, eu estou vendo a marca, tá? Mas eu não sei se vocês estão vendo, tá? Então, ó, tem um vermelhinho aqui, ó. Ali onde eu marquei, já desencostou, já está desencostado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou segurar um pouquinho antes daquela marca. Né, ó, a marca está aqui, ó. Pus a parte redonda para baixo. Ó. Segurei um pouquinho antes da marcação que eu fiz e vou descer para o palato. Ó. Desci não muito. Ó. Angulei bem pouco. Então, ó. Eu vou cortar um pouco desse fio, porque ele está grande. Vai começar a encostar no palato e vai me atrapalhar. Tá? Vou diminuir um pouquinho aqui. Poderia ter feito menor. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Eu gosto de ir aos poucos, dobrar um pouquinho e vejo como ficou, para não ter que voltar, porque voltar, vocês sabem que fragiliza o fio. Então, teoricamente, você já perdeu. Olha aí. Tá? Então, naquele ponto que eu marquei, ó, ele já desceu entre os dentes. Ó, já veio rente os dentes. Ali, tá? E ó, ficou bem justo. Ó. Se escondeu, o grampo se escondeu entre as cúspides linguais. Vamos pôr nessa posição aqui para vocês verem. Olha lá. Bem, né? Paralelo, né, às cristas marginais ali, ó, bem adaptadinho, levantou. E aqui atrás, como é que tá? Aqui atrás, na parte lingual, como é que está a palatina? Olha lá, ele está querendo encostar já ali na mucosa. Né? Ainda bem que eu virei pouco. Se eu tivesse virado muito, ele não entrava mais. Tá vendo? Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Aqui está encostando ó, na mucosa, ó. Um pouco antes, aqui, ó. E eu vou dar uma afastadinha da mucosa. Marquei ali. Marquei em vermelho. Seguro um pouquinho antes da marca vermelha. Dá para ver a marca vermelha? Não sei se dá. Como ali está querendo encostar na mucosa, ó, vou afastar da mucosa. Sai da mucosa, sai da mucosa. Olha aí essa tarja cinza aí. Ô, louco, meu. 10 minutos. Então, eu afastei, né, um pouquinho da mucosa. Deu para ver tipo um Z ficou, né? Um Z. O zile. Então, aqui. Ó. Então, vamos ver se eu consegui afastar ali, ó. Ah, afastou sim. Olha lá.
na parte lingual, ó, desencostou da mucosa, tá? E em cima ali está bem, né, rente ao oclusal, né? Rente ao oclusal. Tá? Aqui, começou a ficar longe, né? Começou a ficar longe aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, mais ou menos, ó. Distanciou demais aquele fio, né? Então, a gente vai aproximar, né, para o palato. Aqui, a gente precisa ter o quê? Memória tridimensional, né? A gente tem que imaginar o fio, né? Para onde eu desço? Para o palato, mas então o fio está nesta posição. Então, eu tenho que segurar assim e descer esta parte, né? Então, eu venho aqui, desço um pouco para o palato. Desce pouquinho, não tem pressa. Senão, se for demais, aí depois é pior. Então, ó, olha aí, já aproximou. A gente tem que lembrar que a resina que a gente vai fazer, ela tem que passar por baixo desse fio. Então, não pode estar encostadíssimo no modelo, tá? Então, eu vou me preocupar em deixar esse espacinho que tá acontecendo lá, ó. Um espacinho mais ou menos assim, ó, para a resina passar por baixo. Outra questão que a gente tem que se preocupar é que esse aparelho não vai até aqui, ó, na garganta, né? Normalmente, se for até segundo molar, esse aparelho seria mais ou menos com esse término aqui, ó. Tá? Então, o meu grampo não pode ficar reto aqui e encontrar esse término, porque isso aqui fica fraco, às vezes quebra. Esse meu grampo tem que ir para mesial, para fugir do término do aparelho, porque ali você quer dar um acabamento desgastar, vai pegar no grampo. Então, a gente tem que fugir para mesial esse grampo aí, tá? Então, posicionei aqui, é isso que eu vou fazer agora. Eu tenho que fazer com que ele, né, se direcione para mesial, tá? Então, quem está com dificuldade tridimensional, você pode segurar aqui, ó, no modelo mesmo, ó, no modelo, na região que você quer. Por exemplo, aqui. E aqui eu já entorto para mesial. Vamos ver? Já fugiu, olha lá. Já fugiu do término do aparelho. Tá? Quer fugir mais? Foge, tá? Segura naquele mesmo ponto, né? Aqui é no modelo mesmo. Você segura na posição que você quer virar, ó, ó. Foi. Um pouquinho mais. Olha aí. Agora eu estou com segurança. Eu posso dar acabamento, desgastar a resina tranquilo. E por fim, nós precisamos de uma retenção, né? Precisamos de uma retenção para que esse grampo não solte da resina. Senão você puxa, ele sai de dentro. Né? Então, para que esse aparelho trave dentro da resina, a gente tem que fazer algum tipo de retenção. Tem gente que faz redondinha, tem gente que faz quadradinha, né? Tem gente que faz zigue-zague, tanto faz, tá? Eu fiz uma aqui que está muito pouco, escapou, vamos de novo. Então, vou segurar aqui na pontinha. Ó, eu gosto de fazer assim, seguro na posição que eu quero virar, ó, assim não tem erro. Ó, segura ali. Oh, meu Deus do céu, agora está bem na pontinha mesmo que eu quero segurar. Vamos de novo. Segurar um pouquinho mais para dentro. Aí. Virar um pouquinho mais. Aê! Então, ok. Então, temos aqui o grampo, né, com a retenção para segurar dentro da resina e com a retenção para que o aparelho não solte da boca. Né? Então, ó, gota perpendicular ao dente. Tá? Então, esta é um tipo de grampo, né, que a gente vai usar nos aparelhos que a gente vai realizar, tá? Então, sempre realiza 4 grampos desse. Então, aqui também, na mesial do molar, né? No outro dente aqui também outro, né? E outro. A gente sempre tentando manter o que? A simetria. A simetria é muito importante, né? Para a estética. Então, ó, o próximo grampo que eu fizer aqui, perpendicular, teria que ser aqui, né? Na mesma inclinação, mesmo tamanho, com a mesma curva, com a mesma retenção, né? Então, aqui o outro que eu vou fazer também seria aqui. É legal também vir um pouquinho para mesial, paralelismo com o outro, né? Então, aqui também, simetria, e aí o mesmo tamanho. Então, a gente tem uma estética desses grampos,
né? Independente do grampo que você vai usar, você respeita essa simetria na inclinação das retenções, no tamanho do fio, tá? Que fica mais bacana, tá bom? Esse aqui, então, repetindo, grampo gota perpendicular, tá? Eu vou demonstrar também o grampo gota proximal, que é outro grampo que parecido com esse, né, que faremos em alguns aparelhos, uma outra opção mais estética, porém com menos retenção, né? Mas retém bem também, ele até entra bem na parte proximal, por isso que se chama grampo proximal ou interproximal, tá? O começo é a mesma coisa, eu seguro aqui a pontinha, faço o guarda-chuva, o cabo do guarda-chuva, pego aqui a parte redonda por dentro de novo e dou uma voltadinha para transformar aquilo num ponto de interrogação, mas está aberto. Então eu pego aqui o meu alicate 325, que possui essas canaletas ali internas, que não escorrega o fio, e aí a gente aperta, né, e ele fica uma gotinha menorzinha e bonitinha. Aí com esta gotinha, em vez de ficar perpendicular, ela vai ficar vertical, assim. Tá? Então, aquela pontinha, né, fica para dentro. Tem gente que põe assim também, com a pontinha para fora, tá? Então, deixa a barriguinha externa aqui, tanto faz, se é assim ou assim, já vi das duas formas, tá? Eu vou deixar aqui para dentro, deixar escondidinho aqui o início do fio, né? Então, eu já cavoquei um pouquinho, lembre? Já tirei um pouco, mesma coisa, então vai ficar, em vez de ficar perpendicular, vai ficar vertical e com essa pontinha aqui um pouquinho para dentro. Então, eu já inclino ela, ó. Eu já dou uma curvada aqui na gota para que ela entre mais, ó, na área retentiva, ali, ó. Tá? Ela se escondeu. E aí, mesma coisa, segue o barco. Aonde eu tenho que virar aqui, ó? Agora não é um C, né? É um L que eu vou ter que fazer, é mais fácil, né? Então, ó, veio daqui até aqui, ó. Aqui eu marco, que é o tamanho que vai ficar este grampo. Já não enxerguei onde que está marcado, mas vamos na raça. Então, eu faço agora um L, tá? Um L, ó. E aí, este grampo entra ali. Ó, mesma coisa, né? O fio tem que ficar, né, bem rente às cristas marginais, na mesma direção, né, na mesma inclinação da curva de Wilson. E o resto aqui para a lingual é tudo igual, né? Desce, marca aqui onde desencosta, afasta do palato, deixa 1 milímetro longe do palato e faz a retenção, tá? Então, esse daqui seria o grampo interproximal ou proximal, tá? Isso daí que impede é o dentista, tá? Então, o dentista é que vai fazer a requisição. Olha, eu quero um aparelho de contenção com grampo gota. Aí, se você fica em dúvida, você pergunta, como que é o gota que você gosta, que você quer? Tem um gota assim, tem um gota assim, tá? É o meu conselho aí, né? Conversar sempre com o dentista para não ter falha aí de comunicação, né? De acordo com a técnica que cada um aprendeu, tá? Então, grampo de retenção, gota perpendicular e gota proximal foi a demonstração de hoje, pessoal. Alguma dúvida? Aula rápida hoje, para não estressar, para já poder treinar isso daí, porque quanto mais informação, né, vocês confundem tudo, tá bom? Então, quem puder treinar isso aí, manda bala, viu? Esses 2 grampos em qualquer